Galera do primeiro ano, professor Vanks na área, voltando após o recesso, para dar continuidade às nossas aulas de física, trazendo para você hoje o assunto equilíbrio de um ponto material. Para que a gente possa ter noção sobre esse assunto, se faz necessário lembrar contigo alguns aspectos importantes. Inicialmente, iremos comentar contigo as leis de Newton. Quando Newton apresenta as suas leis, ele cita, dentre outras, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Um corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Em outras palavras, para existir equilíbrio, é necessário que a resultante seja igual a zero. Esse tipo de situação ocorrerá em duas frentes. Uma, o corpo está em repouso. Outra, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Na primeira situação, eu chamarei de equilíbrio estático. Na segunda situação, irei denominar equilíbrio dinâmico, ou cinético, como alguns gostam de utilizar. Então, eu tenho dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, aquele que o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, aquele que o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Lembre-se, tanto velocidade como aceleração têm características importantes no estudo dos movimentos. No movimento retilíneo uniforme, eu citei aqui, sua velocidade não muda, consequentemente a sua aceleração é nula. Quando você aplicar a segunda lei de Newton, que é resultante massa vezes aceleração, esse resultado vai dar zero. E resultante zero significa corpo em equilíbrio. Essa é uma argumentação importantíssima que você não pode esquecer. Quando nós tivermos decomposição de vetores, quando eu quiser trazer esses vetores, como por exemplo esse vetor V, para vertical e para horizontal, eu vou fazer meu Vy e o meu Vx, fazendo uso de que, Vanks? Das funções trigonométricas seno e cosseno. Lembrando que eu tenho que fazer esse produto e também alertando para você que tanto as grandezas forças como velocidade são grandezas vetoriais. Vanks, eu não me lembro o que são grandezas vetoriais. Vetoriais são aquelas grandezas que necessitam de uma intensidade, ou seja, valor numérico mais unidade, necessitam de direção, que é o eixo, e se necessitam também de sentido, você definir para onde você está indo. No caso das grandezas escalares, não, elas só precisam de um número e de uma unidade. O equilíbrio de um ponto material, portanto, ele se dá por onde? Força resultante ser nula. Isso acontece de que maneira? Repouso, equilíbrio estático. Movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Esse conjunto de forças que tem aqui, por exemplo, F1, F2, F3, o somatório deles tinha que dar zero. Um ponto material está em equilíbrio estático quando sua posição não é alterada com o passar do tempo. Já o equilíbrio dinâmico ocorre quando o corpo se desloca em MRU. Não esqueça disso. Polias. Nós temos dois grupos de polias, mas antes de falar dos grupos de polias, eu tenho que definir para você o que é uma polia. Assunto esse que a gente só está revisando. Polia, amigo, qualquer dispositivo que você utiliza para mudar a direção e sentido de uma força. Você utiliza a força aplicada em cabos, cordas ou fios e você denomina essa força de tração. Dependendo da maneira que você usa as polias, você pode reduzir esforço. Nós temos dois grupos de polia. As polias fixas, por exemplo, essa daqui é uma polia fixa, essa daqui é uma polia fixa. E as polias móveis, essas duas aqui são polias móveis. Qual a diferença, Vanks? Ambas mudam direção e sentido da força, porém, as polias móveis reduzem o esforço, ou seja, você reduz a força aplicada, por exemplo, para elevar um corpo. Esse nosso amigo que está elevando esse corpo, se ele tivesse conjunto de polias móveis, seu esforço seria menor. Para eu calcular essa força, eu faço o peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Outra coisa importante também é o centro de massa. O que é o centro de massa de um corpo? Centro de massa é um ponto, amigos, que você tem nele uma consideração de um comportamento que é como se toda a massa do corpo estivesse ali, concentrada naquele ponto. Corresponde a um ponto que se comporta como se toda a massa do corpo ou do sistema estivesse concentrada nele.
Nós temos aqui um grupo especial que são os corpos extensos homogêneos, são as figuras geométricas que a gente conhece mais classicamente, como triângulo, quadrado, retângulo, círculo, etc. Quando você traça retas e faz o encontro dessas retas ou interseção, você tem um ponto geométrico. Esse ponto geométrico ou centro geométrico, ele vai coincidir com o seu centro de massa. Olha aqui o caso aqui do triângulo, do quadrado, do centro da circunferência, do centro do retângulo. Os nossos centros de massa coincidem com os centros geométricos. Caso você busque as coordenadas do centro de massa, que você vai trabalhar no plano cartesiano com x e c, você vai fazer uma média ponderada. O que seria essa média ponderada? Você vai pegar o x e multiplicar com a sua massa. E você vai somando x1 mais massa 1 vezes massa 1, mais x2 vezes massa 2, mais x3 vezes massa 3. Depois você divide tudo pela massa total. Isso aqui iria te dar quem? As coordenadas do centro de massa. Vamos às atividades. Aqui na página número 17, a sua primeira questão traz para você o sistema representado, a gente está em equilíbrio, possui massa 10 kg. Bom, se ele tem massa 10 kg, quanto é o peso dele? Primeira coisa que você tem que fazer é isso, 10 vezes 10, porque peso é massa vezes gravidade. Tá? Nessa situação aqui, deixa eu redesenhar isso aqui para você raciocinar comigo. Aqui a tração 1, aqui para baixo é o peso, né? Aqui nós temos a tração 2. A sugestão que eu lhe dou é que você pegue essa tração 1 e faça a sua decomposição. Aqui, ó. Tração 1x e aqui para cima. Tração 1y. Olha que beleza. Na horizontal e na vertical. Se você comparar isso, você vai visualizar que eles são idênticos, porque está em equilíbrio. Esse ponto aqui me dá equilíbrio. O que é que você tem aqui? Vamos pensar? Vamos lá na vertical. O que é que você tem aqui? Tração 1y é igual a quem? Ao peso. Ó, é só olhar na vertical. Eu vou fazer T1 vezes seno de 45 graus, porque é o ângulo, tá vendo? Igual ao peso. T1 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 100. Vou passar esse 2 para lá, a minha tração 1 vale 200. O raiz de 2 passa dividindo por raiz de 2. Eu não posso ficar com raiz no denominador, então eu tenho que racionalizar. Racionalizar é você multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Então, minha tração 1 vai ser 200 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. T1 vai ser 200 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz quadrada de 4, que é 2. Quando você simplificar aqui, você vai encontrar para a tração 1 sem raiz de 2 newton. Tá vendo aqui? Basta você multiplicar por seno e cosseno no eixo vertical e horizontal. Bom, eu fiz isso aqui olhando para onde? Eu olhei aqui para a vertical. Agora eu vou fazer a mesma coisa olhando para quem? Para a horizontal. Quem é que está lá na horizontal? T2. Vanks, quem é que eu vou fazer aqui? Amigos, quando você for fazer o T2, o que você vai ter na decomposição é o TX, não é? Você fez bem aqui o T1x? Então vai ficar assim, ó, T2 é igual a T1 vezes T1x. Minha tração 2 vai ser, o que você vai fazer aqui com T2? Você vai multiplicá-lo com o cosseno de 45. T2 vai ser T1 vezes cosseno de 45 graus. O seno e o cosseno de 45 têm os mesmos valores, concorda? Em ambos os casos, você vai fazer raiz de 2 sobre 2. No lugar do T1, você vai colocar 100 raiz de 2, que é o que você acabou de achar, multiplicado por raiz de 2 sobre 2. 100 vezes. Quando você fizer raiz de 2 com raiz de 2, dá raiz quadrada de 4 sobre 2. 100 vezes 2 sobre 2, cancele o 2 e encontre a razão, o valor da tração 2, que seria quanto? 100 newtons. Eu fiz, portanto, na vertical, tração 1y igual a peso, na horizontal, tração 2 igual a tração 1x.
multiplicando por quem? Pelo seno e pelo cosseno. Maravilha. Na questão de número 2, ele diz o seguinte: o sistema da figura encontra esse equilíbrio, sendo o peso do corpo igual a 30 newtons. Determine as intensidades das forças de tração nos fios 1 e 2. Meus amigos, vamos pensar aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse corpo e vamos decompor. Como é que eu vou fazer? Aqui para baixo é o peso 30 newtons, né? Aqui a tração de número 1, e está aqui a tração de número 2. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui tração 1x, tração 1y. Aqui a tração 2 vai fazer a mesma coisa. Quem é que você vai ficar aqui nessa estrutura? Aqui você vai ficar com tração 2x, né? E para cima você vai ter outra, que vai ser a tração 2y. Essa é a situação dos vetores após a decomposição. Observe que os ângulos são idênticos, né? Ambos são de 30 graus. O que a gente poderia fazer? Vamos fazer separadamente. Eu fiz esse desenho para que você pudesse entender. Vamos pensar aqui com relação à tração 1y e também com relação à tração 1x. Se você trabalhar com a tração 1y, se você der uma olhadinha, o que a gente poderia fazer? Então, a tração 1y como a 2y, elas serão valores idênticos, né? Tá? Vão ser valores idênticos. Você vai fazer na horizontal e na vertical, trabalhar com os mesmos valores, porque os ângulos são iguais. Então, vamos tentar visualizar o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar a tração 1 de x, igual a quem? Na horizontal. A tração 2 de x. Consegue visualizar isso? Ó, esses dois aqui, ó, são iguais, os corpos estão em equilíbrio. Bom, o que a gente vai fazer? Para a gente fazer o exercício tração 1, eu vou fazer como? Tração 1 vezes o cosseno. Qual é o ângulo lá? 30 graus. Igual a tração 2 vezes o cosseno, que também é de 30 graus. Eu vou cancelar aqui e vou concluir o quê? Que T1 é igual a T2. Guarda essa informação, que ela é uma informação importante. E agora eu vou separar estas informações e vou levar lá na vertical. Lá na vertical, o que é que nós temos? Nós temos uma soma, não temos? Temos uma soma. Eu tenho o T2y somado com T1y igual a quem? Quem é que está para baixo? Peso. Não é assim? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer T2 vezes seno de 30 graus. O que mais? Mais T1 vezes seno de 30 graus. Igual a quem? Ao peso. T2 vezes meio mais T1 vezes meio igual ao peso. T2 sobre 2 mais T1 sobre 2 igual a 30. Eu queria lembrá-los que T1 é igual a T2. Não é assim que a gente trabalhou? Os dois não são iguais? Então, quando você somar aqui, ó, você poderia substituir, ia ficar metade com metade, dá 1, ó. T1 igual a 30. Ou, e também o quê? T2 igual a 30. Então, neste exercício, os valores de T1 e T2 correspondem a 30 newtons. Questão muito bonita. Não tem alternativas, né? Eu estou olhando aqui no texto da sua apostila, não tem alternativas. Questão de número 3, ele traz dois corpos, os corpos A e B, um ângulo de 60 graus, e ele pede para que você descubra o peso do corpo B e a tração 1. A sugestão que eu lhe dou é que você faça a representação separada. Pega aqui, ó, e faça a representação. Ó, esse ponto que eu coloquei de vermelho, quem é que está aqui para baixo? É o peso de B. Quem é que está aqui nesta linha que está aqui do ladinho? Quem é que você vai colocar aqui? O peso de A. Aqui nós temos a tração, não temos? A tração 1. Presta atenção que eu vou fazer com ela. Eu vou fazer a decomposição dela na vertical e na horizontal. E como é que você vai fazer isso, Vanks? Aqui vai ser o seu T1Y e aqui vai ser quem? T1X. Pronto.
Ah, entendi. Agora você vai fazer aquele esquema na vertical e na horizontal, igualando porque está em equilíbrio. Muito bem, você já aprendeu. Então vamos lá, vamos começar aqui pela horizontal. Se você começar pela vertical, tem problema? Também não. Na horizontal, o que a gente tem aqui? Tem o T1x e quem? Temos o T1x e temos o peso. Então vou fazer o T1x igual ao peso de A. Então vamos fazer T1 vezes o seno do ângulo, que é quanto? 60 graus. E o peso de A foi dado no exercício como 30 newtons. T1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, igual a 30. Você vai passar esse 2 multiplicando, você vai ficar com T1 vezes raiz de 3 igual a 60. O seu T1 vai ser 60 dividido por raiz de 3. Você deve racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 3. T1 vai ser 60, raiz de 3 dividido por 3. O T1 vale 20 raiz de 3 newtons. Bom, a primeira pergunta do exercício já foi, que era o quê? O T1. Agora o que você vai fazer? Você vai na vertical, porque lá na vertical você acha o peso. De quem? Do B. Na vertical você tem quem? Olha, T1y igual ao peso de B. Nossa, Vanks, é só ter calma que a gente faz. Claro, T1 vezes cosseno de 60. Quanto é o peso de B? Não sei, estou procurando. 20 raiz de 3 vezes... Quanto é o cosseno de 60? É meio. Eu vou simplificar o 20 com 2, vai ficar 10 raiz de 3. O peso de B é 10 raiz de 3 newtons. Essa seria a nossa resposta da questão número 3. Olhando aqui no texto, ela também não tem alternativas. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. No sistema a seguir, que força deverá ser exercida na corda 1 para levantar uma massa de 200 kg? Bom, vamos pensar. Massa de 200 kg, quanto é o peso? 200 vezes 10, é massa vezes gravidade, tá? Então o peso aqui seria 2.000 newtons. Isso aqui é uma polia fixa, isso aqui é uma polia móvel, uma polia móvel. A força mínima necessária é peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então a força vai ser 2.000 sobre 2 ao quadrado, porque você tem duas polias móveis aqui, né? Ó. A força vai ser 2.000 dividido por 4. Lembra que eu falei para vocês? As polias móveis permitem uma resolução melhor no tocante a quê? A um esforço reduzido. Então, se você quer resolver um problema no tocante a levantar um corpo, um objeto, um conjunto de polias móveis permite que você faça um esforço menor. Então, a questão de número 4 seria a letra A. Questão de número 5, nós temos aqui uma força elétrica, tá vendo aqui, ó? Ela está sendo arrastada, essa esfera, ela tem uma massa de 4 gramas. Eu não posso trabalhar em grama, o que eu vou fazer? Dividir por 1.000. Isso aqui dá quanto? 0,004, são 3 casas. Quanto vai ser o seu peso? Massa vezes gravidade. Isso aqui tudo é para poder começar o exercício. Seu peso é 0,004 vezes 10. Seu peso é 0,04 newtons. Sua massa é 0,004 e seu peso é 0,04 newtons, tá? Bom, para que é que você quer isso? Bem, meus amigos, o que é que eu quero? Eu preciso colocar nessa estrutura, e eu vou representar aqui do lado. Aqui para baixo você tem quem? Você tem peso, que está ali do lado. Aqui você tem quem? Força elétrica. Você tem uma tração aqui, ó. Tá aqui ela, que eu vou chamar de tração 1. Eu vou decompor na vertical, vou fazer o T1y e vou decompor na horizontal, vou fazer o T1x. Como o corpo está em equilíbrio, você vai na vertical e na horizontal do jeito que eu já te ensinei e faz. Ó, pega aqui na vertical. O que é que você tem aí na vertical? T1y igual ao peso. Nossa, Vanks, que fácil. É só prestar atenção, Mariazinha, que tu não erra. T1y igual ao peso na questão. Então, tu vai fazer assim, ó, T1 vezes cosseno de que ângulo?
cosseno de 37 igual peso, que é quanto? 0,04, né? Quanto é o cosseno de 37? 0,8. Tração 1 vai ser 0,04 dividido por 0,8. Quando você fizer este cálculo, você vai encontrar quanto? Ao dividir 0,04 por 8, você vai encontrar 5 vezes 10 a menos 2. Por que 5 vezes 10 a menos 2, Lux? Porque isso aqui vai dar para você 0,05. Como aqui você vai fazer notação científica, fica 5 vezes 10 a menos 2. Qual é a outra pergunta que ele tinha feito? Da força. Como é que você vai achar a força? Se aqui eu usei aqui na vertical, agora eu vou usar onde? Eu vou para a horizontal. Como é que é a horizontal, Vanks? Horizontal é T1x igual a peso. T1x igual a peso. Bom, vamos lá. No caso aqui do peso, eu vou tirar esse peso, não vai ser peso não. Eu já vou usar quem agora aqui? A força elétrica. Peso foi na vertical. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a tração agora vezes quem? Você vai fazer vezes o seno. T1 vezes seno de 37 igual a força elétrica. O T1 é 0,05. O seno de 37, ó, T1 vale 0,05, né? O seno de 37 vale quanto? 0,6. Isso aqui é igual a sua força elétrica. Quando você multiplicar, você vai encontrar 0,030. Vamos colocar logo isso aqui na forma de potência ou de número científico, notação? Vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Porque quando você faz 0,05 vezes 0,06, ó, 0,05 vezes 0,6, você vê 5,30, aí você conta 3 casas, 1, 2, 3, vírgula, fica 0,03. E aí você pode escrever isso aqui em notação científica, 3 vezes 10 a menos 2. Força elétrica, 3 vezes 10 a menos 2 newtons, tração 0,05, ou 5 vezes 10 a menos 2. A alternativa seria a letra E, na questão D número 5. Eu gostaria que você refizesse essas questões e também as tarefas propostas desse capítulo. Um abraço.